Pai de Cristo, amados de Deus, esse é o nosso quarto estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, tema que estamos abordando, e estamos encerrando hoje o texto que tem sido base para este preâmbulo que estamos fazendo desta série de estudos, com base no texto de Mateus, capítulo 24, versículos de 11 a 14. E hoje vamos dedicar o nosso tempo ao texto, ao versículo de número 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É interessante nós notarmos que este texto tem uma ligação direta com um texto escrito por Paulo na carta aos Efésios. E ele diz assim, Efésios capítulo 5, versículos de número 25 em diante: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Este texto, ele fala que Jesus Cristo entregou-se a si mesmo na cruz com um propósito de santificar a igreja, para que a santificasse pela lavagem da água, pela palavra. Ora, ele precisava morrer, entregar-se a si mesmo, para pagar a nossa dívida. E depois de pagar a nossa dívida, nós nos tornaríamos purificáveis, porque até então estávamos condenados, não tinha purificação para nós. Ele se entrega na cruz do Calvário, morre por nós, alcança o direito de nos resgatar e nos resgata. Paga preço de sangue o nosso erro, o nosso pecado. E a partir daí, pela sua palavra, ele procura nos santificar. Só que não podemos nos esquecer deste texto de Mateus 24, versículo 14, onde Jesus nos adverte que a apostasia se multiplicaria, a iniquidade se multiplicaria sobre a terra. O amor se esfriaria de quase todos. Eu estava pensando hoje, quase todos significa o quê? 80%, 50%, 60%? Não. Quase todos, 90 e tantos por cento. O amor se esfriaria de quase todos. Mas Jesus precisa limpar a igreja. E o que ele faz? O texto de Efésios capítulo 5 nos diz isso. Ele santifica a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Isso aponta para quê, amados de Deus? Aponta exatamente para o que o texto de Mateus 24 também aponta. Qual seja, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. Sim, esse é o lavar espiritual que Paulo fala em Efésios capítulo 5. O mesmo de Mateus 24, explícito falado por Jesus. A purificação da igreja. Com base nisso, devemos então esperar para esse nosso tempo, um tempo em que Deus vai suscitar fome e sede da sua palavra no coração dos seus filhos. Ao tempo em que Deus há de levantar profetas que profetizarão o evangelho do reino, a palavra de Deus, a verdade de Deus, não mais a apostasia, mas a verdade, profetizarão. E os que ouvirem a voz do Senhor, porque a voz desses homens será a voz de Deus. Sim. A Bíblia diz que ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. E nós vimos aqui que iniquidade tem a ver com apostasia e não com atitudes erradas, impiedades.
Ele vai destruir o iníquo, o mentiroso, o enganador, o anticristo. Sim, o evangelho anátema, com o sopro da sua boca, pela pregação, porque aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação. Não é exatamente assim? Pois não. Então, ele apresentou-se a si mesmo para nos santificar pela lavagem da água, pela palavra. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora observe o final deste texto do versículo 14, então virá o fim, e observe o final deste versículo de número 27. O início. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Vai lavar com a palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que significa? Esta igreja não está gloriosa. Essa igreja está precisando de uma lavagem. E vai ser com a palavra que o Senhor vai fazer isso. O evangelho do reino que purifica, que santifica. Para quê? Qual o propósito? Para apresentar a si mesmo. Jesus não vai se unir a uma noiva corrompida, apóstata, desviada da verdade. Ela terá que ser sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem contaminação ou coisa alguma parecida, porém santa e sem defeito. Sim, senhores, é a igreja que tem poder para ferir a cabeça da serpente. É a igreja que tem poder para dissipar as trevas e a escuridão que cobrem os povos. É a igreja que, se unindo a Jesus Cristo, estabelece o reino do Filho do seu amor. Sim, o Filho de Deus, formada de filhos de Deus, ele o primogênito, e nós, todo o restante dos eleitos de Deus, chamados para serem santos, para manifestarem sobre a terra as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. É tempo de restauração da verdade no seio da igreja. Não é à toa que estamos vivendo dias de proliferação de denominações, e agora já não criam mais denominações. Agora criam igrejas, conglomerados de igrejas, onde um só é o dono de 10, 15, 20, 100 igrejas. Sim, e nunca são depostos, não passa a outro, é deles. O povo de Deus não pode sucurvar a esse tipo de coisa. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Nós pertencemos a Ele e nós vamos nos unir a Ele como noiva do Senhor. E para isso acontecer, precisamos ser como Ele é, santo e sem defeito, para a glória dEle. Então virá o fim. Por quê? Porque a igreja está gloriosa e o reino das trevas não pode suportar a igreja gloriosa. E virá o fim do reino das trevas. Ele será destituído, ele será destruído. Satanás será enviado para o abismo, para o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele vai ser enviado para o abismo, lugar de tormento. Ele, todo o seu exército, todos os seus filhos serão atormentados. E nós reinaremos com Jesus, no reino que ele vai inaugurar sobre a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Este é o apelo, este é o chamado. E a nossa resposta é: ora vem, Senhor Jesus. Vem, limpa-nos, lava-nos, glorifica-nos e reina sobre nós. Tu és o Rei dos reis. Nós somos os reis e tu és o Rei sobre nós. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.